Nas aulas anteriores, a gente ficou apresentando um sistema mais simples, né? Que ele é essencialmente guiado por estímulos ambientais, que são processados pelo animal aqui, que a gente está colocando com essa caixa preta, exibindo respostas motoras. Eram fatores ambientais, essencialmente, que estavam determinando o comportamento. E se você desse diferentes estímulos ambientais, você teria diferentes comportamentos, ou diferentes frequências do comportamento, diferente duração, diferente intensidade, né? Era totalmente guiado pelo ambiente. Geralmente essa relação entre input e output não é fixa, né? Então você coloca exatamente o mesmo estímulo, você apresenta o mesmo estímulo ambiental e o comportamento difere ao longo do tempo, né? E então tem alguma coisa a mais do que isso. O que a gente vai falar hoje, então, é sobre esses aspectos motivacionais. E um exemplo que a gente vai dar é o de reprodução sazonal, né? Então, que esses animais que têm reprodução sazonal mudam seu comportamento drasticamente e no momento da reprodução tem esses comportamentos de corte, de agressão muito mais extremos, né? E muda bastante em relação ao estado quiescente do animal. O macho, no momento da reprodução sazonal, responde com um comportamento de corte para a fêmea, mas fora dessa estação, por exemplo, pode não elicitar comportamento algum de corte. É uma mudança drástica do comportamento por essa modulação motivacional. Existiriam essas variáveis internas. E aqui a gente colocou, então, a motivação. Então, teria um elemento a mais aqui dentro do bicho mesmo, entre esse input ambiental e essa saída motora. Esse sistema de motivação, então, seria algo do animal que modula a frequência e intensidade do comportamento, dado por estímulo ambiental ainda, ou interno, tá? E essa motivação pode se dar em diferentes estágios desse sistema. Pode ser modulando o input sensorial, pode ser alguma coisa no meio do caminho, pode ser uma coisa modulando a resposta motora, pode ter em vários níveis ao mesmo tempo. Tudo isso é considerado motivação. Beleza, e o que a gente vai falar hoje são dessas plasticidades, né? Então, para conseguir gerar um comportamento que muda, mantendo o estímulo constante, você precisa de redes neurais plásticas. E existem dois mecanismos principais em que essas mudanças nas redes neurais podem ser feitas. Então, um é por organização estrutural, e outro é por seletores bioquímicos. E a gente vai falar primeiro dessa de organização estrutural, que essencialmente é por geração ou eliminação de neurônios ou mudança na estrutura desses neurônios, né? Mexer nos dendritos, mexer nos axônios. Um exemplo clássico é o das aves, né? Foi nas aves que eles viram que tinha neurogênese no adulto, né, no 70. Foi o primeiro caso, né? Agora já apareceu em tudo quanto é classe, né, neurogênese em adulto, tudo quanto é grupo de animal. Mas o que acontece? Os pássaros, aqui eu tô colocando um pardal, né? Coloquei o pardalzinho brasileiro, o tico-tico aqui. Existe um centro de controle vocal, HVC, que modula a atividade de uma outra área. A gente vai ver detalhes sobre esse circuito na aula de canto de pássaro. Mas enfim, são esses dois centros vocais aqui muito importantes do prosencéfalo de aves. O que acontece? Quando a chegada do verão, aumenta a duração do dia, os dias ficam mais longos, isso gera um aumento na testosterona dos machos e isso gera uma mudança no número de neurônios dessas estruturas. O circuito vocal fica maior e gera um canto específico para a corte. Esse circuito está exagerado no período de reprodução dos pássaros. E depois, quando fica outono, inverno, os dias ficam menores, a testosterona baixa, e esses neurônios se degradam, eles somem, e o canto não fica daquela forma do período de acasalamento, né? Esse é um caso aqui de geração de neurônios, né? Mudando a motivação para o canto e mudando o jeito do canto também. Um outro exemplo interessante é o dos camundongos, né? Camundongo da pata branca. Esse camundongo também se reproduz no primavera e verão. Nessa fase reprodutiva, ele tem um crescimento dos testículos e a testosterona tem uma influência num grupo de neurônios da medula dele. As células já estavam lá, não teve geração ou eliminação de neurônios, mas teve mudança na estrutura desses neurônios. Então, os somas crescem, a árvore dendrítica cresce, e quando você vai ver qual que é a função desse circuito, esses neurônios eles estão associados a um circuito que controla a ereção e a ejaculação nos camundonguinhos. Então, nos dias longos, na época do ano que tem dias longos, fazendo uma histologia, você veria esses neurônios com uma arborização dendrítica gigante. E no inverno, a arborização dendrítica é bem menor, né? Então, o controle de ereção e ejaculação só acontece na fase reprodutiva mesmo, tá? Esses são dois exemplos aqui dos dois casos, mas tem um exemplo que é muito bem conhecido, que é do sarapós, né? A gente viu os sarapós nas aulas anteriores, né? São aqueles peixes elétricos que navegam e percebem condutividade de objetos, deformando o campo elétrico. E tem todo o circuito, né, que a gente tinha visto, né, de eletroreceptores, e que passavam por uma via toda aqui, e especificamente nesse núcleo eletrosensorial, né, NE,
e o pré-pacemaker nucleus, que modula o jeito que esse núcleo pacemaker vai gerar os spikes, né, que vão para o órgão elétrico, né? Então, o pacemaker, o núcleo é uma estrutura que você consegue remover do bicho e ele te coloca ele numa placa de pedra e ele está disparando naquela frequência, né? Então, o pacemaker nucleus é essa estrutura fixa e aqui que tem uma modulação maior. E o interessante é que existe modulação no período reprodutivo também modulado por mudança dendrítica. Tá? O peixe elétrico tem uma fase reprodutiva associada à chuva, né? Então, aqui eu coloquei o climograma de Manaus, né, que a temperatura é super constante, mas tem uma mudança muito forte na pluviosidade, né? A partir de dezembro começa a chover para burro lá, e isso faz aumentar o nível da água dos rios e diminui a condutividade da água. E esse sinal que é o sinal importante para o início do período reprodutivo dos sarapós. E os sarapós, nesse período reprodutivo, ao invés de manter aquela oscilação constante, né, eles alternam entre uma oscilação constante e uma baixada de frequência. E de vez em quando eles param também, param de produzir os pulsos. E depois volta e tem uma reduzida na frequência, tem uma reduzida na frequência de novo, né? Esse é o que o macho faz no período reprodutivo. E isso é importante mesmo para essa espécie, né? Se você coloca fêmeas grávidas num aquário e gera o campus seguindo esse sinal, gera os pulsos elétricos desse jeito, a fêmea libera os ovos, né? Então a reprodução deles é externa, né? Então, quando tem esse tipo de sinal, a fêmea libera os ovos para a água. É o sinal de reprodução deles, né? É possível fazer isso também no aquário, né? Um grupo de alemães, eles importaram os sarapós daqui da Amazônia, levaram para a Alemanha, sabiam que tinha essa relação de período reprodutivo com o período de chuva ambiental, né? E eles começaram a fazer uma chuva artificial nos aquários lá na Alemanha. Eles botavam água sem íons e jogavam gota d'água na superfície do aquário. E eles conseguiam fazer até 4 ciclos no ano. Basta fazer esse estímulo chuva por algumas semanas e isso gera esse tipo de campo elétrico, né? Produção desses pulsos nos machos e as fêmeas, quando apresentados esses mesmos estímulos, liberam os ovos. E daí, como é que é controlado isso, né? Por plasticidade dendrítica, mas plasticidade dendrítica onde? No caso aqui, eles viram que não era no pacemaker nucleus, né? Não era nesse núcleo que dispara sozinho, mesmo fora do corpo. Se você pega um animal que está na fase não reprodutiva ou na fase reprodutiva, o pacemaker nucleus isolado dispara da mesma forma. Daí eles viram que o que importa são essas modulações, principalmente essa aqui, desse pré-pacemaker nucleus, que está apresentado em verde aqui. A gente tinha visto esse circuito aqui naquele comportamento de avoidance response, né? Ou você ativava uma via, ou você ativava outra, que fazia descer a frequência ou subir a frequência. Né? Mas é essa mesma via que está sendo modulada durante a reprodução sazonal dos sarapós. Na época de chuva, a composição do líquido desse ventrículo estaria alterada, provavelmente algum neuropeptídeo, alguma coisa assim, que se difunde pelo tecido e faz crescer a árvore dendrítica desse pré-pacemaker nucleus. Então, esses dendritos crescem, fazem sinapses mais fortes aqui com o núcleo eletrosensórios e isso modula o padrão de disparo desse pacemaker nucleus. Tá? E quando esse peixe não está no período reprodutivo, não existe isso, a arborização é muito menor, não tem essa comunicação. Eu já vi alguns mecanismos aqui em que isso poderia acontecer, né, de mudança estrutural que faz mudar o comportamento associado à reprodução. Ou aumentar o número de neurônios, ou mudança na árvore dendrítica, que isso a gente viu em mamífero, né, nos camundongos, ou aqui, como a gente viu nos peixes elétricos, a produção de pulsos, né, então esses chirpes, né, Chirp é um nome que se usa geralmente para o grilo, né, que fica fazendo aquele barulho que é modulado tanto na frequência quanto na amplitude, então, esse é o barulho da cicada, né, é uma coisa que é meio isso, né, que sai de uma frequência aguda e vai para uma frequência mais grave, né, então eles chamam isso de chirp, só que é um chirp elétrico, né. Se você bota numa caixa de som, parece um pouco o barulho de cicada. E é o outro aqui, que era o exemplo que eu estava colocando no vídeo, né? Que era o exemplo das fêmeas de gato, né? Esse vídeo aqui foi bem engraçado. Eu estava separando esse vídeo ontem, rodando aqui, e eu tenho gatos, 2 machos e uma fêmea, todos castrados. Estava rodando isso aqui, preparando a aula, e os 3 gatos vieram para cá, e os 2 machos ficaram loucos. Um estava mais deitado, e um outro que é bem pequenininho, pulou na nuca do outro, né, ele faz aquela mordida, né, que é bem o comportamento estereotipado de cópula, né, dos gatos, né. Então o gato macho pequeno montou em cima do outro gato ali. Mas enfim, esse é um comportamento aqui das fêmeas, né, em que durante o cio delas, né, que em inglês é heat, né, você procura esse vídeo aqui, é heat, o termo em inglês para cio. Nesse vídeo eles mostram várias modulações comportamentais. E é uma coisa super interessante, né? Eu fiquei pensando como que isso poderia ser usado, assim, como técnica mesmo, né? Para pegar gato de rua, você pode botar um áudio ali dentro de uma gaiola e pegar os bichos que estão se reproduzindo na rua, né?
Eu morava em Natal, e Natal tinha um monte de gato, e é uma estratégia super simples. Existe potencial de funcionar, não sei se alguém já está fazendo isso, mas é uma estratégia super eficiente, botar o som de fêmea que os machos vêm. Mas enfim, durante o cio das fêmeas, tem um aumento do estrogênio, tem uma série de mudanças comportamentais, e uma delas é o comportamento de lordose, que a fêmea deita no chão e levanta e expõe a genitália. Esse é um comportamento bem estereotipado das fêmeas no cio. E tem um conjunto de motoneurônios na medula, tem um feixe de axônios que chega lá, originado nesse núcleo retroambíguos. Quando você ativa essa via do retroambíguo, você gera a lordose, né? Uma das respostas é essa lordose. Isso acontece no gato, isso acontece no hamster. Essa ligação sempre está lá, mas no período de quiescência, de não cio, né? No período de quiescência, as conexões são bem fracas, né? Entre esse núcleo retroambíguo e esses motoneurônios da medula. E quando você tem um boom de estrógeno durante o cio, existe uma implantação muito maior, né? Uma quantidade de sinapses muito aumentada, que tem um cone de crescimento, né? Que faz essa conectividade ser muito mais forte. Ou seja, uma estimulação muito fraca nesse núcleo retroambíguo já geraria a resposta de lordose, né? Acontece com muita facilidade no período de cio das gatas. Tá, então aqui mais um caso de mudança. Aqui é com axônios, né? O terminal dos axônios aqui que crescem mais. Tá, então a gente viu aqui o caso de mudança de neurônio com neurogênese e mudança de dendrita e axônio, né? Nos ratos e nos gatos, e também falamos dos peixes elétricos. Né? Vários casos aqui, todos associados a cio. Tá? E tudo isso é muito interessante para condições em que precisa fazer uma mudança no comportamento que pode durar bastante tempo. Né? Então, se você tem uma mudança no comportamento que tem que durar bastante tempo, dias, meses ou semanas, né, faz muito sentido usar uma estratégia de alteração estrutural. Geralmente, a gente vê essas mudanças de motivação associadas à organização estrutural de redes neurais quando a alteração do comportamento é muito dramática. Você liga e desliga aquele tipo de comportamento, né? Comportamento de cio, por exemplo. E isso se manifesta por dias ou semanas, né? Dura bastante tempo. Então, essa é uma das estratégias, né? De mexer com motivação. Mas esse era um dos casos, né? Então, tinham duas categorias. Uma que era essa de organização estrutural e a outra era com esses seletores bioquímicos, né? E essa ideia dos seletores bioquímicos foi muito bem estudado pela Eve Marder, num caso clássico, aqui, num estudo clássico da neuroetologia, que é com as lagostas e caranguejos, né? Inclusive o Marcelo Reis foi um que trabalhou com os CPGs aqui dos caranguejos, né? Então, o que é muito estudado é esse gânglio estomatogástrico, né? Esse foi o foco do trabalho da Eve Marder, que é um circuito super simples, então é um CPG super sofisticado, mas que tem apenas 30 neurônios, né? Fácil de encontrar, é muito parecido do animal para o outro. Então, neurônios individualizados e que formam dois CPGs aqui. Então, um que está associado com mastigação, os caranguejos têm esses dentinhos, né, esses 3 dentinhos na boca, né, e tem um CPG que controla o movimento ritmado de mastigação, que está nesse gânglio estomatográfico. E tem também um outro CPG associado com o movimento peristáltico, contração muscular sequencial, né? Então, a comida que chega na boca tem que seguir aqui pelo estômago, em direção ao intestino, e tem que ser sequencial, né, na ordem certa, contraindo partes sequenciais desse tubo, né? Então, esses 3 motoneurônios são ativados de forma sequencial, fazendo a sequência direcionada do alimento em direção ao intestino. O CPG pilórico tem 3 neuroninhos, né, essenciais. Esses são os 3 elementos fundamentais desse CPG. E o que é interessante é que é possível fazer modulação bioquímica disso. Esses 3 neuroninhos que formam esse circuito, eles podem funcionar de formas muito distintas, modulando a bioquímica do meio, colocando diferentes catecolaminas ou colocando diferentes neuropeptídeos. O padrão de atividade desses neurônios muda radicalmente. Isso foi colocado com um potencial grande para que uma mesma rede gere padrões de atividade muito distintos dependendo da modulação, né? Então, é ali que foi estudado e que foi mostrada a importância da modulação bioquímica, né, do meio. Então, aqui estão colocados 2 desses neurônios, né, o PD e o LP, e o padrão de atividade do músculo. Dá para ver que, dependendo da substância que é colocada, o padrão é muito diferente, né? Só mostra como esse ajuste fino, variando as substâncias e a concentração dessas substâncias, é possível, então, gerar padrões de atividade muito diferentes. Tá? Então, esse é um caso clássico aqui, importantão, da neurociência, né? Muita coisa foi aprendida aí sobre dinâmica de circuito e sobre modulação de circuito com o trabalho da Eve Marder, né? Ótimo. E daí um outro caso, esse aqui é um caso super novo, super interessante, mas de modulação bioquímica guiada por glia. É um seletor bioquímico de ligar e desligar, que foi feito com os zebrafishes, né? Os peixes polisfinha, né? Com a larvinha deles, no caso. E o que eles viram foi que existia um circuito que era modulado pela glia, né? Então, você vê a glia aqui fazendo, funcionando como um interruptor, né? Liga e desliga do comportamento. O experimento que eles fizeram era botar o peixinho preso e ele fica tentando fugir e não funciona. É uma tentativa sem sucesso.
né? Então, o que o animal faz, depois de diversas tentativas, ele desiste, né? Ele para de tentar fugir. E o que eles viram foi que a glia tinha um papel muito importante nessa mudança do comportamento. Eles viram que, nesse período ativo, dessa tentativa fracassada de movimento, gerava disparos de neurônios noradrenérgicos que ativavam um conjunto de células gliais que faziam a sinalização por cálcio, né? Essa sinalização super lenta, e desligavam o sistema completamente. Então, quando o animal está nesse período de desistir, essas células gliais estão muito ativas. Isso é o que se enxerga, então. No animal ativo, as células gliais estão paradas, enquanto os neurônios estão muito ativos, né? E já na fase em que o bicho desistiu, depois de muitas tentativas, ele desistiu de nadar, essas células gliais estão muito ativas e os neurônios estão silenciados, né? Então, é uma estratégia de guardar energia para um próximo estágio, tentando fazer uma relação funcional com isso, né? Já que a tentativa é fracassada, guarde energia, se preserve para o momento posterior. Mudar o ambiente, você consegue eventualmente sair, né? Então, mostrando aqui outros casos novos aqui, mostrando que sempre fala da glia, né, que é importante, tem um monte de glia no cérebro, mas finalmente estão conseguindo encontrar relações claras entre comportamento e atividade glial. Tá? Então, esses aqui seriam dois tipos de modulação de rede neural que acontecem em segundos, né? E acontecem variando peptídeos do meio, ali, variando substâncias do meio, que são coisas que conseguem se difundir pelo meio, não está bem na fenda sináptica, não é bem aquela neurotransmissão clássica, né? É mais uma mudança no meio, essa mudança genérica no circuito, modificando o comportamento, né? E às vezes nem é seletivo, né? Você mexendo numa coisa, você acaba mudando o meio para outros comportamentos, né? Então, um comportamento afeta o outro, né? Então, a motivação para um comportamento está associada à motivação para outros comportamentos, né? Coisa que muda de forma mais genérica no animal. Então, mediada por essas substâncias ou por circuitos outros ali que são modulados em curto período de tempo, em períodos de segundos, tá? E esse aqui seria a utilidade dessas mudanças das redes neurais por bioquímica, né? Então, é quando você precisa de uma mudança rápida e quando a alteração é mais gradual, né? Você consegue mexer nesse ambiente e gerar diferenças finas nesse intervalo. E esse tipo de coisa acontece muito para esses comportamentos motivados que geralmente a gente vê, né? De sede, de fome, que são mudanças que você tem que mudar rápido, né? Então, você está comendo, você tem a distensão gástrica, tem as mudanças associadas à saciedade, e você tem que modular o comportamento de ingesta, né? Parar esse comportamento de ingesta. E o contrário também, né? Para induzir a fome ou para parar a fome. Tá? E esse aqui é um colega lá da UFPR, a aula 7A dele era sobre comportamentos motivados, essa 7B é sobre controle da fome. É mais um desses professores youtubers que surgiram agora. É uma aula bem legal e que fala um pouco desse caso clássico aqui de controle da fome, que é muito bem descrito em mamífero, né? E vale a pena dar uma olhada e entender como que seriam esses seletores bioquímicos aqui, nessas mudanças rápidas para controle da alimentação. Beleza? E com isso a gente fechou mais uma aulinha, hoje foi rapidinho, uma aula sobre modulação de circuitos de redes neurais, falando sobre motivação.